Olá, essa é a nossa webconferência e nós vamos tratar um pouco sobre o Estado moderno. Bem, aqui são os nossos tutores, Camila e Cleiton, e eu sou a professora Luciana Helena. Vamos começar pela formação do Estado moderno. O processo histórico levou ao surgimento do Estado moderno, que se formou em oposição a duas forças características da Idade Média: o regionalismo dos feudos e das cidades e o universalismo da Igreja Católica. O que aconteceu? Os feudos eles eram fragmentados, porque cada feudo tinha sua organização política interna. E a Igreja Católica ela centralizava o poder em suas mãos, não repassando esse poder total para os governantes dos feudos. Quando a gente tem o encerramento do sistema feudal com o surgimento do capitalismo, você vai ter uma organização econômica em torno do centralismo, e os feudos eles vão dar lugar a uma unidade política que depois vai ser conhecido como Estado moderno. Então, o Estado moderno ele vai centralizar não só o poder econômico, como o poder político. Dentro dessa centralização, que elimina os feudos, vai surgir uma figura mais importante, que posteriormente será o governante. Esse governante, na verdade, é o príncipe que reúne as melhores condições, é o príncipe que reúne as melhores condições econômicas e militares, e, portanto, ele é o soberano. Então, daí já começa a se organizar aquilo que vai definir o Estado moderno, que é a soberania, a unidade e a identidade em torno dessa unidade, que é a nação ou a nacionalidade, né? E também a centralidade econômica. Bem, o Estado moderno tinha por objetivo a formação de sociedade nacional, com as seguintes características: o idioma comum, um território definido, a soberania e um exército permanente. Por que isso vai identificar? Porque antes, com os feudos, cada feudo pagava um grupo de mercenários e eles se tornavam os defensores daquele feudo. Isso acaba com o Estado moderno. O soberano, o poder centralizado, ele agora é que vai ser o provedor desse exército, que vai se organizar em torno do poder central. E aí é quando o Estado passará a ser a instituição que tem a legitimidade para exercer a força, né? E com a formação moderna do Estado, diversos reis passaram a exercer autoridade nos mais variados setores. Organizavam os exércitos que ficavam sob o seu comando, distribuíam a justiça entre seus súditos, decretavam leis e arrecadavam tributos. Toda essa concentração de poder passou a ser denominado absolutismo monárquico. Então, a gente sai do poder fragmentado e passa para um poder centralizado. E com esse poder centralizado é que surge o Estado moderno. Segundo Mariani, os Estados nacionais, formados a partir dos fins do século XIV em Portugal e durante o século XV na França, Espanha e Inglaterra, evoluíram no sentido do absolutismo monárquico, sistema político no qual o rei detém o poder total, cabendo-lhe o direito de impor leis e obediência aos súditos. Mesmo as regiões que permaneceram divididas em pequenos reinos e cidades como a Itália e a Alemanha, que elas dentro ali da Europa se organizaram e se unificaram mais tardiamente, a tendência foi para o fortalecimento do poder político dos governantes locais. O absolutismo ele só vai romper depois de muitas revoltas e baseado muito no iluminismo, nas correntes filosóficas que vão pensar um novo Estado, uma nova organização política. Aqui são alguns reis absolutistas. Temos uma citação aqui do Bresser Pereira, que ele vai dizer um pouco mais o que é o Estado-nação. O Estado-nação, que como sua própria denominação sugere, tem o Estado como seu elemento constituinte e fundamental. É o principal resultado político da Revolução Capitalista. Então, sem a Revolução Capitalista, não tem como surgir o Estado moderno. Por que não tem como surgir? Porque é com fortalecimento econômico que o Estado vai ser capaz de unificar as forças militares e, portanto, defender a sua posição. E ele só se torna Estado eliminando os feudos e eliminando o poder fragmentado. Então, é com o capitalismo que surge o Estado, e não tem como você pensar o surgimento do Estado sem associá-lo a essa mudança no processo socioeconômico da história,
Então, no plano econômico, deu origem ao capital e às demais instituições econômicas fundamentais do sistema, que é o mercado, trabalho assalariado, os lucros e o desenvolvimento econômico decorrente da acumulação de capital combinada com o progresso. No plano social, surgem as 3 novas classes sociais: a burguesia, os trabalhadores assalariados e, em uma segunda fase, a classe profissional. Já no plano político, além do Estado, surgem a nação e a sociedade civil, todas decorrentes do surgimento do capitalismo. Então, segundo Celso Ribeiro Bastos, o Estado é a organização juridicamente soberana de um povo em um dado território. Ela precisa ser juridicamente soberana e reconhecida pelos demais povos. As formas de Estado, que são as maneiras pelas quais este se estrutura dentro do seu território, com relação à sua descentralização política administrativa, ensejariam a ocorrência de um Estado unitário, que são raros, né, mas eu posso dar de exemplo o Vaticano, e um Estado composto, que é o mais comum, e o exemplo são os Estados federados. E o que é o governo? Bem, o governo é uma das instituições que compõem o Estado. Na verdade, o governo é a parte executora do Estado, tá? É aquele que tem a função administrativa. Possui formas distintas, que podem ser monarquia ou república. E a nação está mais ligada à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Nosso infográfico ele explica bem essas definições, né? Existem estados sem nações? Não, mas existem estados e nações sem territórios. E existem nações que não se constituíram estados. Aqui a gente tem algumas imagens, os povos ciganos, o povo basco, são exemplos dessas condições. Quanto às formas de governo, ela pode ser uma monarquia ou república. Quando ela é monarquia, é formada de governo em que apenas uma pessoa exerce o poder político do Estado, que é o soberano, o rei. Já a república, que vem do latim res publica, que significa o governo do povo, essa apareceu no início do século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Então foi aí que ela se disseminou pelo mundo. Aqui a gente tem uma organização que dá para perceber melhor como são as formas de governo de acordo com a sua associação. Quando ela é uma república presidencialista, o chefe de Estado e o chefe do governo, eles são únicos, são fundidos. Já na república parlamentarista, você vai ter a separação do chefe de Estado e do chefe do governo. O chefe do governo, ele é o executor das atividades de governo e o chefe de Estado é o representante do todo. Já na monarquia parlamentarista, há também a separação. O chefe de Estado é o rei, o monarca, e o chefe de governo é o executor, é aquele que vai representar legalmente o Estado. Quanto aos sistemas de governo, nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo. É um sistema de governo, o parlamentarismo, em que o poder legislativo, o parlamento, proporciona a sustentação política, o apoio direto ou indireto, para o poder executivo. Já no presidencialismo, é um sistema de governo no qual o presidente é o chefe de Estado e de governo. Este presidente é o responsável pela escolha dos ministros que o auxiliam no governo. Bem, aqui a gente tem uma charge, vocês podem depois ver com calma, com material disponibilizado, uma fala do Churchill, mas vamos um pouco mais à frente. A forma federativa do Estado teve sua origem nos Estados Unidos. As 13 colônias britânicas da América, ao se tornarem independentes, estabeleceram um pacto de colaboração para se protegerem das ameaças da antiga metrópole. Todavia, neste pacto havia o direito de secessão, ou seja, o direito de separação, que os tornava fragilizados. Então, para solucionar esse problema, os estados estabeleceram uma forma federativa de Estado em que não se permitiria mais o direito de secessão. Assim, os estados cederam parte de sua soberania para um órgão central, formando os Estados Unidos da América. E o Brasil seguiu esse modelo de uma certa forma. Apesar de que o Brasil não teve a mesma história política na formação dos seus estados e na sua
associação federativa, mas ele copia esse formato, né? E muitos outros países espalhados pelo mundo também vão copiar esse formato, que é o formato da organização federada. O federalismo brasileiro é chamado de federalismo atípico, pois não resultou de um processo de agregação daquilo que era separado, mas sim de um processo de desagregação do império, transformando as províncias em estado. Então, foi um percurso aí diferenciado, mas ao final nós somos uma organização federativa, tanto quanto os Estados Unidos. Quanto aos poderes, eles são organizados aqui no Brasil da seguinte maneira: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo representa o Estado, administra as instituições que formam o governo. Então, eles fazem parte do governo e o governo vai dar subsídio para a existência do Estado. Então, ele é o órgão executor. O legislativo é aquele que cria as leis, ele legisla. Quem são eles? Senado, Congresso. Eles que estão ali para criar as leis, não para fazer cumpri-las. Quem que faz cumprir? O judiciário. Possui a capacidade de julgar, de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com as regras constitucionais em determinado país. Eles trabalham de forma coordenada, mas cada um tem a sua autonomia. Em relação à relação de poderes no Brasil, a gente tem aqui o legislativo, eu elaboro as leis. O judiciário, eu aplico as leis. E o executivo, eu administro. Então, aqui a gente detalha como é o funcionamento desses três poderes. O poder executivo, no município é o prefeito, no estado o governador e no país é o presidente. O legislativo, no município são os vereadores, a Câmara Municipal, no estado os deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, e no país são os deputados federais e senadores, que é a Câmara dos Deputados e Senado Federal. No Poder Judiciário, que é aquele que fiscaliza, não há Poder Judiciário no município, existe apenas no Estado e no âmbito federal, que são os juízes, tribunais estaduais e os juízes do Supremo e Tribunal Federal. E com relação à política internacional, bem, a gente já compreendeu que o Estado ele é a entidade que foi lhe dada o poder de aplicar a violência legitimamente, não é? Então, quando as relações diplomáticas falham ou quando não há interesse de que elas sejam postas em prática, o Estado tem legitimidade e respaldo legal para atuar com a sua força, né, com a violência, colocar a violência no campo. E qual é a função das relações diplomáticas? A diplomacia ela compreende todos os meios pelos quais os estados estabelecem ou mantêm relações mútuas, comunicam uns com os outros ou interagem politicamente ou juridicamente, sempre através dos seus representantes autorizados, né? Então, todo país organizado, todo estado organizado, ele tem as suas relações diplomáticas, porque ao ser reconhecido, né, para existir, ele precisa também não só manter a sua soberania, mas respaldar-se para que os demais países respeitem a sua soberania. Isso é função das relações diplomáticas. Mas nem sempre elas funcionam, e daí vem os conflitos, né? E de acordo com o tipo de conflito, a gente vai classificando dentro das relações internacionais, né? Correspondem às guerras, que são os conflitos armados. É uma luta armada entre nações por motivos territoriais, econômicos, ideológicos. Eles vão variar de acordo com a intensidade, né? Quando é total, como a Segunda Guerra Mundial, ou intermitente, como a Guerra dos 100 anos. Quanto à sua abrangência, que é quando é local, regional, mundial. Quanto ao desenvolvimento do conflito, pode ser uma guerra civil, ou seja, dentro do mesmo território ou entre povos de uma mesma nação. A Guerra Fria, que é uma guerra que nunca chega às vias de fato, então ela vive em função de constantes ameaças.
ou a guerra revolucionária, aquela que implanta grandes mudanças. Também o bélico, né, que é a guerra comercial ou econômica, a guerra religiosa ou guerra de secessão. Então, de acordo com o tipo de guerra, é que a gente vai ter um poderio bélico atuando. Aqui nós temos algumas que foram marcantes. E aí vem os tratados. Os tratados e convenções, normalmente eles são firmados ao final dos grandes conflitos, né? Nunca antes ou raramente antes. Os tratados são acordos concluídos entre estados que deverá ter forma escrita e ser regulado pelo direito internacional. Já as convenções é um conjunto de acordos, padrões estipulados ou geralmente aceitos, normas sociais ou critérios. No direito positivo brasileiro interno, uma convenção pode ser uma das formas de acordos de vontade. Tratados e convenções, eles não são imposições, mas dificilmente os países ficam de fora porque eles se abstendo, ele perde muito dentro do direito internacional do seu direito de se posicionar. Então, o Brasil, ele sempre entra nos acordos, convenções e tratados por entender que essa é a melhor forma de você ter uma relação pacífica com os demais países do mundo. Bem, aqui a gente tem uma fala do Raimundo Faoro, né? O poder no Brasil, a soberania nominalmente popular tem donos, que não emanam da nação, da sociedade, da plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, mas um gestor de negócios, e não mandatário. Essa foi a fala de Raimundo Faoro. Bem, vocês vão ter uma atividade que foi disponibilizada. Essa atividade ela deve se basear nos slides que foram disponibilizados na aula, no infográfico, no material de leitura e também nessa webconferência. Vocês deverão responder e as dúvidas deverão ser tiradas no chat com os tutores ou então comigo. Lembrando, semanalmente nós temos os 2 tutores sempre online, nos dias que estão divulgados na nossa sala, e 2 vezes na semana eu também estou online no nosso chat de bate-papo. Então lá vocês podem tirar todas as dúvidas. Podem tirar as dúvidas também enviando mensagem, ou para seus tutores ou para mim. Entrem sempre em contato conosco e não deixem as dúvidas permanecerem. Procurem sempre disponibilizar um horário para a aula de vocês. Semanalmente, reservem esse tempo de estudo e não deixem acumular atividades de uma semana para outra. Por que isso é importante? Porque cada semana nós temos pelo menos uma atividade avaliativa que vai compor a sua nota. Fora as atividades do ambiente virtual, você também tem a prova, que é presencial, e algumas atividades presenciais. Uma delas é essa webconferência e nós temos ainda a aula presencial e a visita de campo. Então, procurem sempre se organizar, procurem sempre respeitar o tempo que nós disponibilizamos semanalmente para você fazer a sua atividade e não deixe com que elas se acumulem, tá ok? E é isso aí. Boa aula para todos.